Saudações geográficas, sou a professora Helena. Então, sexto ano, vamos iniciar a aula 25. Mas antes, enquanto você está se preparando, pegando o seu material, eu quero dar alguns lembretes. Por favor, o registro de frequência no Classroom mudou. Basta clicar agora no link número 1 e fazer a atividade obrigatória, realizar e atividade e enviar. Pronto, sua presença está garantida. Bem, agora que você pegou seu material, se arrumou, quem estiver com você, sinta-se à vontade de participar e vamos iniciar a aula de hoje, que temos como os seguintes objetivos: compreender a importância do solo para a sociedade, conhecer o uso do solo no espaço rural, o campo, e identificar os principais problemas do uso do solo. Então, hoje vamos estudar isso. Vamos então ao slide. Formação do solo. A rocha pode sofrer a ação de desgaste por centenas e até milhares de anos, por meio dos fenômenos físicos, químicos e biológicos. Bem, nesta imagem nós temos um quadro mostrando uma rocha, a rocha matriz, a rocha mãe, no primeiro quadro. Com o passar dos anos, de centenas, milhares de anos, com o efeito do vento, da água, pode ser a água da chuva, do rio, do mar, e até o efeito da ação do ser humano e de outros seres vivos, esta rocha ela vai sofrendo um desgaste. Se você olhar no segundo quadro, você vai reparar que essa rocha já está com rachaduras, ou seja, ela está se transformando em pedaços menores, em partículas menores e formando uma camada de solo. Repare que quanto mais o tempo passa e mais a ação do vento, água e seres vivos, também tem a ação da temperatura, este solo vai aumentando de profundidade. Para ter um solo raso para um solo maduro. Quanto mais assim maduro o solo for, ou seja, com maior profundidade, quantidade de nutrientes, matéria orgânica, maior vai ser o desenvolvimento das plantas acima desta superfície. Tranquilo, sexto ano? Então, vamos ver agora a importância do solo. A qualidade do solo é importante para o progresso das atividades realizadas pelo ser humano. As principais importâncias do solo são na agropecuária, extração de minérios e realização de construções. A importância do solo na agropecuária. O solo é a base da sustentação dos vegetais, pois é nele que as plantas fixam suas raízes, obtêm água, nutrientes e oxigênio. Então, turma, o solo ele vai ser importante na agropecuária porque quanto mais profundidade tiver, nutrientes, a fertilidade até pela matéria orgânica, água, um solo que consegue manter a água e oxigenação, maior vai ser o desenvolvimento destas plantas. Na agricultura, um solo assim vai proporcionar uma maior produtividade. Lembrando que a pecuária e a agricultura vão fornecer os alimentos, principalmente para nós seres humanos. Coloquei uma foto que já foi utilizada em aulas anteriores, no qual apresenta o solo da Terra Roxa, que aparece lá no terceiro planalto, o Planalto de Guarapuava, aqui no nosso estado. Esse solo, a gente vai estudar depois mais à frente, é um solo muito rico em nutrientes.
E veja o cultivo ao redor e até a vegetação nativa ao fundo desta imagem. Então mostra a fertilidade que este solo possui. Quanto mais fértil for, mais produtivo será para a agricultura e para a pecuária. Por mais que seja a criação de animais, estes animais precisam de pasto. Então o pasto ele vai precisar do solo para crescer, se desenvolver. Vamos à próxima importância do solo, só que agora na extração de minérios. Acompanhem comigo. O solo possui informações e características das áreas mais profundas, inclusive de minérios que estão concentrados na rocha matriz do solo. Lembram quando eu expliquei naquele gráfico onde tinha as etapas da decomposição da rocha matriz até o solo maduro? Então, as rochas elas possuem composições. Entre estas composições tem os minérios. Quando há uma grande concentração deste minério, pode ser extraído, ou seja, retirado pelo ser humano para ser utilizado na fabricação de produtos na indústria, ou até de alguns equipamentos eletrônicos, mecânicos. Então, para o ser humano, os minérios são importantes. Como que descobre a existência destes minérios? Com base até na análise do solo. Opa, está mostrando que tem grande concentração de alumínio. Então, opa, aqui eu vou fazer a extração, então, vou pesquisar a rocha matriz. Aí você tem as mineradoras, né? Nesse caso, nessa imagem, ok? Lógico, por que é necessário fazer esta pesquisa? Se for ficar cavando para fazer pesquisa, você vai fazer uma degradação muito forte no ambiente. Por isso que é feita uma análise primeiro do solo, depois, opa, encontrei, agora vou fazer a análise da rocha, muito mais eficiente, né, do que você sair, vou cavar procurar minério. Não. Vamos então agora à importância do solo nas construções. Como que o solo ele vai ser importante? Então, acompanhe comigo na leitura deste slide, deste quadro. O solo fornece a sustentação a qualquer obra. Por isso é importante estudá-lo e conhecer as suas características, tais como a drenagem, tipo de solo, tamanho das partículas, etc. Então, turma, você vai construir. Você tem que ver a sua base. A sua base é seu solo. Então, você tem que ver, é um solo que vai aguentar o peso da construção? É um solo que será que vai ficar muito alagado quando chover? Será que ele absorve muito a água ou não absorve? Então, todas estas informações do solo são necessárias para a construção. Se você coloca uma construção num solo que é inadequado, você pode ter problemas, inclusive até do desabamento, ou seja, da construção vir abaixo, ruir. Então, até coloquei esta imagem da construção, veja, além da análise também do solo, você tem que escavar também e sustentar, compactar este solo para poder aguentar a construção. Preparem os seus materiais e vamos aos exercícios. O exercício número 1 mostra aquele quadro que eu trabalhei lá no início desta aula. Então, explique como ocorre a formação do solo. Neste quadro, que está também no seu livro de geografia, quem estiver com o livro didático, pode abrir na página 111. Se você não está com ele, fica tranquilo, fica calmo, presta atenção aqui no gráfico, na imagem, que dá para fazer certinho. Então, você tem esta imagem, você tem 4 quadros. Então, repare a informação sobre a rocha e repare a informação sobre o solo. Repare como que estão as plantas acima deste solo. Agora, faça a sua resposta explicando a formação do solo. Vamos lá?
aí, conseguiu responder? Então vamos à resposta. O solo é formado a partir do desgaste da rocha, que por muito tempo recebe a ação dos agentes exógenos, vento, água, etc. Quando usa a palavra agentes exógenos, tem que pensar em externo, mas externo da superfície terrestre, ou seja, que está fora. Então, os agentes que vão atuar no desgaste da rocha vai ser o vento, que está aqui fora da superfície, a água por meio da chuva, do rio, do oceano, vai ter a ação dos seres vivos, até o ato do pisar é uma ação de desgaste da rocha. Você tem a ação da temperatura, o choque térmico, de repente está muito quente e de repente esfria, e isso faz a rocha trabalhar, né? Ela se dilatar e contrair, então tudo isso faz o desgaste, contribui. Eu até vou voltar naquela imagem anterior para vocês acompanharem. Então lembram? A rocha sólida, estado físico sólido ali, então extremamente resistente. Por isso que é um processo lento, demorado, centenas, milhares de anos para fragmentar, para despedaçar, ou seja, transformar em pequenas partículas até em sedimentos que vão formar o Sol. Tranquilo, sexto ano? Podemos prosseguir então ao exercício 2? Vamos ver o que pede esta questão. O solo é a base da sustentação dos vegetais, pois é nele que as plantas fixam suas raízes, obtêm água, nutrientes e oxigênio. Esta afirmação é válida para a atividade da. Você tem 3 opções que correspondem a esta afirmação. Na opção A, diz que esta sustentação de plantas, dos vegetais, é válido para a atividade da construção civil. Já a opção B fala que é para a extração de recursos minerais. Já a opção C representa a agricultura e pastagem para o gado. Então, qual destas opções que equivale, que corresponde à afirmação da sustentação do solo, a sustentação das plantas, dos vegetais, por meio do solo? Vamos tentar?
aí, qual opção que você marcou? Bem, se você marcou a opção C, a agricultura e a pastagem para o gado, parabéns, continue assim. Ai, professora, eu marquei a opção A ou a opção B. Não tem problema, reveja essa aula, anote suas dúvidas, divulgue para o seu professor e pronto. Estudar é assim, refazer sempre. Então, vamos continuar o conteúdo. Agora vamos ver o uso do solo no espaço rural. Por que o solo, a qualidade dele é tão importante para o campo? Quando o solo apresenta uma grande quantidade de nutrientes e retenção da água, torna-se ideal para a realização da agropecuária. O uso do solo na atividade da agropecuária permite o aumento da produtividade do cultivo, o uso de menos produtos químicos como fertilizantes e contribui na formação do espaço rural, as características do campo, as pessoas, até a própria, se duvidar, influência na cultura do campo, porque as atividades econômicas mais atuantes na área rural é a agricultura, a pecuária, às vezes ocorre a extração dos minérios, ocorre também às vezes a extração vegetal, que é o uso da madeira. Então, você tem uma influência até na característica econômica, cultural daquele espaço. Bem, colocamos então um exemplo aqui, então, uma plantação e ao fundo até a vegetação nativa, para ver como o solo, quanto mais nutrientes, retenção de água, oxigenação, mais desenvolvimento as plantas irão ter. Só que, além do uso do solo, dependendo como usamos, podemos realizar problemas para este solo, para a superfície. Vamos identificar quais problemas que podem ocorrer. Perda de nutrientes, tornando um solo pobre para cultivos. Processo de desertificação, poluição e contaminação. Estes são os principais problemas que o solo pode enfrentar. Vamos entender o que seria cada um destes problemas e como eles ocorrem. Perda de nutrientes do solo. As queimadas ou o uso excessivo do cultivo sem as devidas técnicas agrícolas podem resultar o empobrecimento do solo em nutrientes e matéria orgânica. O que seria isso? Quando você não tem o devido uso do solo, com as devidas técnicas agrícolas, este solo vai ter o nutriente sugado, retirado, e vai ter a falta deste nutriente. A falta dele ou da matéria orgânica faz com que a planta não se desenvolva tão bem ou até que nem se desenvolva. Por isso foi colocada esta imagem até de um cultivo mais seco. Aqui também pode talvez estar até representando a seca, a falta de água. Processo de desertificação do solo. É o processo de degradação dos solos pela seca excessiva e pela rápida perda de nutrientes, resultando na formação de uma paisagem parecida com a dos desertos. Por isso esse nome, desertificação, lembra desertos. Quando tem uma seca com um grande período de falta de água e também com o solo que teve seus nutrientes retirados, o desmatamento, tá? O desmatamento contribui muito para esse processo de desertificação. O solo acaba mudando muito as suas características. E para conter esta desertificação é quase impossível, ela é bem difícil. Então é um problema que tem que ser o máximo evitado.
Então, um exemplo, veja, temos um solo extremamente seco, reparem que nem grama cresce. Por quê? Não retém água, o solo está sem nutrientes, baixa a oxigenação. Então, repara, não cresce nada. Se não cresce grama, muito menos um cultivo. E temos o problema da poluição e contaminação do solo. Vejam, a poluição e contaminação do solo podem ser causadas pelo contato com produtos químicos, resíduos sólidos e líquidos, os quais causam sua deterioração a ponto de tornar a terra inútil e até gerar risco à saúde. Mas como seriam esses produtos químicos? Os produtos químicos podem ser variados. O uso do excesso, excessivo de agrotóxicos. Pode ser produtos químicos liberados de uma forma inadequada por indústrias, fábricas. Pode ser até o produto químico liberado das casas, o esgoto clandestino. O que seriam então os resíduos sólidos? Os resíduos sólidos nada mais, nada menos que é o material, o descarte jogado literalmente no chão, desde um papel de bala a um saco plástico, uma sacola plástica, enfim, são o lixo sendo descartado de um modo inadequado. Não sei se vocês já viram isso em ciências, acredito que sim, mas quando existe um descarte de material do lixo, ele também vai passar por decomposição. E quando ele passa por esse processo de decomposição, ele forma um líquido chamado churume. O churume não tratado, ele é ruim. Ele vai contaminar o solo e, consecutivamente, vai contaminar as águas subterrâneas, que é o conteúdo das nossas próximas aulas. Então, um grande exemplo, o lixão. Nesse caso, jogado o lixo, descarte, a céu aberto. Você tem o contato de insetos, roedores, que podem atrair principalmente doenças. E vejam, as pessoas trabalhando nestas condições que são extremamente inadequadas, oferecendo risco à saúde delas. Preparem os seus materiais e vamos aos exercícios. Exercício 3. Quais são as características ideais para o solo receber a atividade da agricultura? O que tem que ter no solo para a planta do cultivo se desenvolver com facilidade? Vamos pensar?
Conseguiu responder a questão 3? Repare que a questão está no plural. Quais? Então, quais são os fatores que o solo precisa ter para o desenvolvimento do cultivo? Então, temos que ter, né, o solo deve apresentar a fertilidade ideal com nutrientes e retenção de água. Estes são os dois principais fatores. O que é retenção? É a capacidade do solo manter a água, ou seja, de não perder essa água. Nutrientes. Os nutrientes podem vir de duas formas, né? Serem formados de duas maneiras. Ter os nutrientes que têm a origem na matéria orgânica, que vocês vão aprender o que seria isso nas próximas aulas, e também os nutrientes que vêm do desgaste da rocha. Então, estas são as principais condições que o solo precisa apresentar. Bem, vamos ao exercício número 4. O contato de produtos químicos, resíduos sólidos e líquidos podem prejudicar o solo. O problema descrito é, então, temos 4 opções, destas opções apenas uma corresponde a esta afirmação. Letra A, empobrecimento de nutrientes. Letra B, a poluição e contaminação. Letra C, o desmatamento. E a letra D, a desertificação. Então, pensa lá, qual a opção que corresponde?
Então, qual seria então a opção que corresponde ao contato de produtos químicos, resíduos sólidos e líquidos que podem prejudicar o solo? Se você assinalou a opção B, parabéns, ótimo, continue assim. Vamos agora ao exercício 5. Quais são os benefícios do solo fértil para a atividade da agricultura? Então, a fertilidade vai permitir que ocorra o que aconteça de bom, de positivo para o cultivo.
Repare que a questão estava no plural. Quais? Então, eram no mínimo 2 razões. Possibilita, quando há fertilidade do solo, ele possibilita o aumento da produtividade do cultivo e diminui a necessidade do uso de fertilizante químico. Ou seja, já tem um fertilizante natural, o próprio realizado pela natureza. Bem, encerramos a aula. Por favor, anote suas dúvidas no seu caderno. Repasse ao seu professor por meio do aplicativo Google Classroom. Se necessário, reveja essa aula pelo canal do Aula Paraná, tem as playlists no YouTube ou até pelo próprio aplicativo. Bem, vamos ver os conteúdos da nossa próxima aula. Iremos realizar uma retomada de conteúdo. Essa retomada haverá os principais conceitos referentes ao solo e sua importância para o trabalho no espaço rural, no campo. Bem, me despeço de vocês, agradeço a atenção e até a próxima aula.